Bom, gente, já aviso logo de cara que o assunto hoje vai ser pesado. Então, caso você tenha aí alguma questão, algum gatilho com relação a crimes sexuais, então nem assiste esse vídeo, tá? Vamos falar aqui de casos que estão acontecendo super polêmicos lá na Ásia. Atores tailandeses e idols coreanos estão sendo aí expulsos de grupos e estão tendo aí os seus contratos cancelados por conta aí de más condutas e de crimes aí, muitos deles sexuais, tá? Então hoje eu vim falar do caso de Moon Tae-il, que é ex-NCT, ele que foi expulso do NCT ano passado, e que essa semana ele confessou para o juiz ter cometido o crime, né? O tal crime sexual lá que ele estava sendo acusado. E por conta disso ele pode pegar 7 anos de cadeia, tá? Bom, vou falar também da agência 100, que é responsável pelo grupo The Boys, um grupo aí de K-pop, né? Que expulsou um dos seus membros, né? O Hak Neon, por supostamente ter pago uma ex-atriz pornô, né, para um encontro íntimo. E para quem não sabe, lá na Coreia do Sul, tá, prostituição é crime. Então, por isso que ele tá saindo aí do grupo, tá? Vou falar também de uma outra agência lá na Tailândia, né? A YWPB, que também anunciou o fim do seu contrato com o ator de BLs Prong Ratchapat, após uma acusação dele ter tido ali comportamentos abusivos e predatórios com algumas fãs. E também vou falar da agência Copia Bangkok, que acabou rescindindo o seu contrato com o ator Shel Takrit, que está inclusive em um BL em andamento lá na Tailândia. E por quê? Porque tá rolando aí um papo super sinistro de que cerca de 7 ex-namoradas dele, 7 ex-namoradas, gente, não sei se é uma, duas, não, 7 estão acusando ali o ator de diversos crimes, crimes sérios, crimes graves. Então, assim, gente, o papo aqui é bem criminal, é bem policial mesmo, e, em suma, a gente não pode tratar esses atores, esses idols, esses cantores, bailarinos, o que quer que seja, né, esses artistas, a gente não pode achar que esses artistas são perfeitos, são anjos, são santos, porque não são, né, gente? Eles são seres humanos, né, comuns, que podem cometer erros sim, né? Então, assim, se os caras de fato forem investigados e for comprovado de que eles são culpados mesmo desses crimes, eles têm que pagar na justiça, né? E a gente tem que ter o máximo de respeito com relação às vítimas, né? Porque, assim, os caras às vezes são tratados, mesmo sendo acusado, aquela coisa toda, ainda tem gente que passa pano. Gente, assim, passa pano pra mim, depois de ter confirmado que o cara realmente cometeu o crime, assim, é inaceitável. Inaceitável. Então, assim, eu vou falar aqui desses 4 casos hoje com vocês. Então, simbora nós. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E eu vou falar aqui, sim, gente, de 4 casos que estão acontecendo, assim, essa semana. Tá uma loucura a Ásia tá de fato pegando fogo com isso aqui, gente. Então eu vou tentar dar uma pincelada aqui nesses 4 casos que envolvem coreanos e tailandeses. Então vamos lá. Bora começar então com o fato, né, do Joo Hak-neon deixar o grupo The Boys, porque tava rolando rumores de que ele tinha tido um encontro íntimo com uma ex-atriz pornô, né, que fez ali alguns filmes adultos. Isso teria acontecido lá no Japão, né, o nome dessa ex-atriz de conteúdo adulto é a Azuka Kirara, né, então a gente até tem aqui a foto dela, tá? O caso aconteceu no Japão, mas pelo fato de prostituição ser considerado crime na Coreia do Sul, por ele ser coreano, ele pode sim ser preso por conta disso, tá? Então, no caso, a agência 100 não quis pagar pra ver, né, se ele era realmente acusado disso, ia ser acusado disso ou não, até porque começou a investigação, já arruinou a imagem do artista, já arruinou a imagem da agência, já arruinou a imagem do grupo. Aí as consequências são inúmeras, né? Então, assim, vou dar uma lida aqui da nota que a 100 colocou hoje aqui na mídia, né? Assim que fomos informados sobre questões envolvendo a vida privada de Joo Hak-neon, nossa empresa suspendeu imediatamente suas atividades e investigou ali o caso, né? Investiu um tempo ali para verificar minuciosamente os fatos. Como resultado, reconhecemos a gravidade desse problema e determinamos claramente que não nos é mais possível manter a confiança nele como artista. Após discussões suficientes com os membros do The Boys, tomamos a decisão final de que ele vai deixar a equipe e vamos rescindir o seu contrato
contrato de exclusividade. Pedimos a sua profunda compreensão, pois essa decisão foi uma medida inevitável para proteger os membros da equipe. Gostaríamos de informar que a partir de hoje ele vai encerrar todas as atividades como membro do The Boys. Então, gente, é isso, né? Ficou impossível para a agência mantê-lo no grupo, né, por conta desses rumores. Não está ainda confirmado, tá? Então tem muita gente questionando justamente isso, né, do tipo assim, gente, mas nem foi confirmado ainda. Por que não investigam primeiro? Mas assim, essa coisa de rumor, imprensa em cima, pressionando, lá na Coreia você sabe que é uma coisa muito séria, né? Então a agência, nesses casos, geralmente encerra contrato mesmo, tá? Então, o que a agência preza, né? Assim, ela preza por manter as atividades do grupo num ambiente estável, num ambiente saudável. Então, eles querem distância desses rumores. Ok, né? Então, foi o próprio CEO que escreveu essa nota aqui e divulgou essa nota, né? O que rolou na mídia lá no Japão, tá? O News One noticiou que recebeu uma carta de investigação enviada pela revista japonesa Shukan Bunshun, que é bem famosa, tá? Mandou para 100, informando sobre um encontro privado que ele teria tido com a ex-atriz aí, Azuka Kiara, em maio. O caso até aconteceu em maio, já tem até um tempo, né? E essa notícia aqui foi noticiada no Sump e na Billboard. Então, assim, gente, Sump e Billboard são duas fontes confiáveis, por isso que eu não tô aqui nem espalhando fake news nem nada, né? São fontes realmente que a gente pode confiar. E, infelizmente, aconteceu isso aí, né? Pode vir a prejudicar também os outros meninos do grupo, né? Então, assim, gente, vamos ver como é que vai se dar essa investigação e se ele vai ser preso ou não por conta disso, né? Porque, de fato, esse negócio de prostituição na Coreia é um negócio muito sério, tá? Mas, ao mesmo tempo, tem pessoas que falam, que acham um absurdo esses idols coreanos não poderem ter vida pessoal, não poderem namorar, porque eles alegam o seguinte, o cara não pode namorar, o cara não pode casar. Então, acaba encontrando uma saída, digamos assim, de ao menos ter uma relação com alguém, mesmo que seja por algumas horas, entendeu? Alguma forma que eles encontram de fazer isso escondido e tal. Então, assim, o que a galera tá alegando é o seguinte, que é muita hipocrisia, porque com certeza muitos idols fazem isso, e justamente por não serem pegos, nada acontece. O que aconteceu com ele, coitado, é que ele acabou sendo pego e acabou ficando mal na fita, entendeu? Então, assim, realmente é uma questão aí muito específica, né, das agências coreanas, da mídia coreana, de tratar os idols como se fossem santos, perfeitos e não poderiam namorar. A gente sabe que essa questão é muito problemática lá na Coreia, né? Bora falar agora do Taeil, né, que foi do NCT e que confessou o crime sexual aí, pode ser condenado a 7 anos de cadeia, né? Eu já falei aqui do caso do Taeil antes, inclusive na época, lá ano passado, quando ele saiu do NCT, se você quiser assistir a primeira parte dessa história, eu vou deixar aqui nos cards. Mas o que acontece aqui, né? Teve a sua primeira audiência essa semana relacionada às acusações de envolvimento em um caso de crime sexual agravado. Então, durante o julgamento, né, que foi realizado hoje, dia 18 de junho, ele se declarou culpado das acusações pelo Ministério Público. Então, segundo a promotoria, o caso envolve ali a agressão sexual de uma mulher que estava incapaz de resistir devido ao seu estado de embriaguez, ou seja, estupro de vulnerável mesmo, né? Então, esse caso aconteceu há um ano atrás. Não só envolve o Taeil, como envolve também outros caras, 2 outros caras, ou seja, foi um estupro coletivo ainda por cima. O negócio é bem pesado mesmo, tá? Então ele reconheceu essa declaração, ele reconheceu que teve responsabilidade pelos atos cometidos e demonstrou arrependimento lá no tribunal, pediu clemência, aquela coisa toda. Então, apesar disso, os promotores solicitaram uma pena de 7 anos de prisão com base na gravidade do crime e no impacto causado à vítima. Então, o tribunal sul-coreano agendou a sentença final para o dia 10 de julho, ou seja, bastante pra frente, né? Jogaram bastante pra frente isso, né? Enquanto isso vai causar um zum ali na mídia, né? Vai ficar aquela coisa toda, né? Só no dia 10 de julho que de fato vai ser decidido o tempo de reclusão ou a possibilidade de eventuais atenuantes, tá? Então, só pra relembrar aqui, né? O Taeil, ele foi retirado do NCT em agosto de 2024 e conforme esse caso foi acontecendo aí, eu vou atualizando vocês. Bora agora falar então dos casos da Tailândia, né? Teve uma polêmica lá com relação ao ator de
BLs Prom Ratchapat, que eu vou explicar aqui pra vocês, né? Rolou ali uma controvérsia, uma polêmica envolvendo o nome dele, então a agência YWPB anunciou o fim do seu contrato com a empresa, né? E até o momento o ator não fez nenhuma declaração sobre o caso, tá? Mas eu vou ler aqui pra vocês o comunicado oficial aqui que foi emitido pela agência. Com relação aí ao recente assunto envolvendo o Prom, né, que é um artista aí sob a gestão da agência, que veio à tona em várias plataformas de mídias sociais, a empresa gostaria de esclarecer formalmente que estamos plenamente cientes da situação e a estamos tratando ali com seriedade. Então, inicialmente, a agência realizou uma investigação minuciosa com o Prom, revisou todo o conteúdo relacionado, incluindo imagens e conversas que circularam online, e como resultado, a agência e o Prom concordaram mutuamente em rescindir o contrato do artista com a empresa, com efeito imediato, para que ele tenha o tempo e o espaço necessários para lidar com essa situação de forma adequada, ou seja, a agência já pulou fora também do caso, né? Então, caso haja novos desdobramentos ou conclusões verificadas no futuro, a agência se dispõe a servir como um canal para informar o público de forma apropriada, aquela coisa toda, né? Isso aconteceu dia 15 de junho, eu tô noticiando só agora para vocês, porque eu vi que o assunto teve uma repercussão muito grande, né? E aí eu fui buscar entender melhor o caso do Prom. E o caso do Prom é o seguinte, vou explicar agora aqui em detalhes, tá? Bom, pra quem não conhece o Prom, né, ele fez Jack and Joker, que é um BL aí bem famoso, né, e ele tá sendo acusado de comportamento predatório e comportamentos abusivos, né, com relação a algumas fãs, né? Então, aconteceram aí diversas denúncias, rolaram diversos prints nas redes sociais, e as principais acusações envolvem o seguinte, tá? Insistência para ter relações sem proteção, ou seja, ele estava querendo, de fato, transar aí sem camisinha, gente, assim, realmente não dá, né? E aí, até que uma alegou que estava grávida dele, então rolou uma pressão ali para que ela abortasse. Gente, assim, pesadíssimo, tá? E rolou também várias tentativas de silenciar as vítimas, proibindo o compartilhamento das conversas, né? Então, muitos prints expondo diversas conversas, envolvendo inclusive menores de idade. Olha, gente. Comportamentos altamente problemáticos. Então, até o momento, o ator não se pronunciou com relação às acusações, tá? Mas a agência já rescindiu o contrato com ele. E tem diversos usuários também criticando a reação por parte dos fãs que estariam atacando as mulheres envolvidas ao invés de responsabilizar o ator. É o que eu falo, né, gente? Se tá ali a prova, se ele realmente é acusado daquilo, não pode passar pano. Assim, passar pano pra mim é o pior de tudo, tá? Então, até uma menina tá comentando aqui, é o seguinte, a gente tem que lembrar que na Tailândia a idade de consentimento é de exatamente 15 anos. Se isso não é predatório, eu não sei o que é. Porque eu acho que a menina tem até menos de 15, tá? Então, assim, realmente, gente, tem vários prints aqui, falando diversas coisas, eu não vou entrar aqui no detalhe, tá? Mas eu li e é bem pesado mesmo, tá? Ele fala em fazer aborto, sim, né? Meninas que estão na escola. Meninas que estão na escola ainda. Mostra aqui o teste de gravidez positivo pra ele. Olha, assim. Sem comentários, eu acho que realmente, se ele fez isso mesmo, se esses prints não são forjados, o cara tem que ser investigado, gente. O cara tem que ser investigado, a polícia tem que correr atrás pra proteger essas vítimas. Gente, imagina uma menina na escola grávida, tendo que lidar com tudo isso. Gente, assim, caótico. Só digo isso, caótico. E também mais um ator envolvido em polêmicas, né, gente? O Shel Takrit teve seu contrato encerrado após denúncias de conduta abusiva feitas por 7 ex-namorados. Gente, assim, esse negócio de 7 realmente pra mim foi, assim, o mais bizarro, né? Ele que fez um BL muito famoso chamado Playboy The Series, né? Falei de Playboy The Series várias vezes aqui no canal. E ele está atualmente num BL em andamento lá na Tailândia. Ele está em Reset, né? Que é um BL que, inclusive, está fazendo muito sucesso. E eu não sei o que vão fazer com o personagem dele, já que o troço já tá em andamento, já foi gravado. Não sei como é que vai ficar a questão de Reset, tá? Inclusive, eu não sei nem como é que fica a segunda temporada de Playboy The Series, porque a segunda temporada foi confirmada, tá? O papel dele era super importante da primeira temporada, e eu não sei o que vai rolar na segunda temporada de Playboy The Series mais, por conta disso tudo aqui. Ou seja, outra situação caótica que também prejudica os outros atores envolvidos nessas produções, né? Mas vamos tentar entender aqui que recentemente cerca de 7 ex-namorados do ator o acusaram de 2 pontos, porque tem muita coisa.
tá? Exploração, traição, manipulação emocional, abandono de gravidez, exigência de aborto, só coisa pesada, tá? Então, o que que rolou aqui pra gente entender melhor o caso? Vou falar aqui do comunicado oficial, tá? Que a agência Copia Bangkok divulgou com relação à rescisão do contrato, tá? Em relação às informações que foram divulgadas recentemente sobre Shel Takrit, que é ator exclusivo da Copia Bangkok, a empresa gostaria de esclarecer que está ciente do ocorrido e vem acompanhando de perto a situação a todo momento. Gostaríamos de informar que a empresa e Shel Takrit chegaram a um acordo sobre a resolução dos problemas que surgiram. Ambas as partes decidiram em comum acordo encerrar o contrato de ator exclusivo com efeitos imediatos. A partir de agora, Shel Takrit não possui mais vínculo contratual com a empresa. Por fim, a empresa reitera seu compromisso em conduzir suas atividades com ética, moral, respeito às normas sociais em todas as ocasiões. Então é isso, né, gente? Shel não faz parte mais da agência, tá? E assim, gente, a galera aqui também chocada, falando da segunda temporada de Playboy The Series, como é que ia ficar, falando de Reset The Series que tá em andamento, como é que fica isso? Ah, o bicho tá solto ultimamente na Tailândia, socorro. Gente, realmente tá muito difícil de manter essa pose que eles tentam a todo custo manter. Essa pose que os idols têm de somos perfeitos, não cometemos crime, somos anjos, somos santos, nos dedicamos 100% aos fãs, somos perfeitos. Gente, o ser humano perfeito não existe. Assim, a gente tem que tratar eles sim como humanos. Tratá-los como deuses não faz bem pra ninguém. Nem pra cabeça das fãs, nem pra cabeça dos atores e dos artistas como um todo. Eu acho que essa imagem de perfeitos, isso tem que acabar, gente. Isso não existe. Eles são seres humanos como outros qualquer. E tem que sim permitir que eles namorem, que eles casem. Porque enquanto isso for proibido, vai continuar rolando essa maluquice aqui. Eu acho isso extremamente grave e eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acham desse fuzuê todo, tá? Vou ficando por aqui. Um beijinho e tchau, tchau.